Boa noite, meninas. Boa noite, Cá. Boa noite, Josi. Já te aceitei aqui. Oi, Cá. Beijinho. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem e você? Tudo jóia? Então tá bom. O pessoal vai entrando. Boa noite pro pessoal que tá entrando aí. Bom, vamos começando, né? Sim? Bom, vou começar me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou a Camila Napolitano. Eu tenho um projeto chamado Desperta a Mulher, né? E aí a ideia do Desperta a Mulher é empoderar outras mulheres através do autoconhecimento. E aí eu acho que seria bem bacana a gente conversar sobre autoestima, ainda mais no momento e relacionamento abusivo, ainda mais no momento como esse, em que os casos de relacionamento abusivo aumentaram muito na quarentena, né? Então eu acho que a gente precisa conversar sobre isso. E aí eu chamei a Josi aí pra gente conversar sobre o assunto. Se apresenta rapidinho, Josi. Boa noite, meninas. Bom, eu sou psicóloga e escritora, tenho um trabalho nas redes sociais, principalmente focando nessa área sobre autoestima, né? E uma luta contra a violência doméstica que, infelizmente, aumenta a cada dia mais, né? Então, quando a gente fala muito de um relacionamento abusivo, por mais que se fale sobre esse tema, ainda há muitas dúvidas acerca do que é um relacionamento abusivo. E a gente sabe muito da relação da violência quando a gente fala da violência física, né? Então é Sim, fácil poder dizer quando você vê uma violência física. Mas relacionamento abusivo pode ser entendido como qualquer relação que tenha abuso físico ou emocional, né? E às vezes a gente não percebe isso justamente porque a gente às vezes interpreta amor quando na realidade não é, né? É controle, é posse, é moldar, é chantagear, é manipular, enfim. E a gente ainda vive muito romantizando tudo isso, né? infelizmente. Eu acho que assim, é complicado a gente colocar numa caixinha, né? Tipo, o que é relacionamento abusivo. Eu não gosto muito disso porque, justamente como você falou, tem várias situações, né, que a gente poderia falar aqui que é relacionamento abusivo. Mas, eu acho que para facilitar um pouco, até veio uma pergunta para mim essa semana, que a menina até questionou. Ações sutis que a gente acha que não é, mas acaba sendo. Então, ela até pediu para a gente falar um pouco disso, que aí a gente identifica melhor o que seria esse relacionamento abusivo. Uma forma de você identificar, observe muito na sua relação, tudo que vem depois do porquê, que vem, por exemplo, eu não quero que você trabalhe, ou eu não quero que você seja independente, eu não quero que. Porque eu te amo. Desconfie de tudo que vem depois desse porque eu te amo. Porque eu te amo é uma forma de manipular. Aí muitas vezes a mulher se prende nesse porque eu te amo, e ela quer acreditar que é por amor, então ela não percebe ali o que está por trás desse comportamento, né? Que é o controle, posse, né? Dominar, é querer vigiar, não deixar você ser quem você é. Isso é uma das piores prisões que existe numa relação, né? Não poder ser você. Enfim, então observe o que você justifica muitas vezes, que é amor. Ah, eu não posso, por exemplo, usar a roupa que eu usava antes, né? Eu não posso passar um batom vermelho, eu não posso ter amigos. Tudo isso que eu não posso na relação, que a gente acha que é cuidado, proteção, é porque ama. Cuidado se você não está justificando um abuso dizendo que é amor, né? Então é preciso prestar atenção a isso, né? Até tem a questão do ciclo, né? Que o pessoal fala bastante, que é a pessoa ser vítima de abuso e aí depois isso vir como uma forma de, pedido de desculpa. É o ciclo da violência doméstica, né? Ela Sim, acontece em três tempos, né? O primeiro é o momento de tensão, né? O momento que você já fica mais em estado de alerta, é o momento em que existem aquelas agressões verbais, que se altera quando é contrariado, enfim, esse é o primeiro momento. Aí o segundo momento é a agressão física e depois vem a lua de mel, que é onde a mulher muitas vezes se ilude, ele se arrependeu, foi só dessa vez, né? Vai ser diferente. Ela se prende naquelas flores recebidas na declaração de amor e aí depois volta
para momento de tensão, violência física e lua de mel. Então, esse é o ciclo da violência doméstica. Tá. E aí eu tava pensando também hoje, né, fazendo um pouco da pauta que a gente ia conversar, e eu acho que assim, muitas vezes, quando você. E aí eu não sei se é quando você passa por um relacionamento abusivo, isso você pode me falar melhor, mas muitas vezes a gente se torna a pessoa que é abusiva também. Na pesquisa que eu fiz, muitas meninas se identificaram assim, né, que já foram abusivas também. Às vezes a pessoa é abusiva e não sabe que esse comportamento é abusivo, né? Sim, Talvez por reproduzir um modelo, né? Por sempre ter se relacionado dessa maneira, por não entender de fato o que é abuso. Eu já peguei casos também assim, a pessoa fala, eu quero mudar porque eu percebi que eu sou aqui abuso, né? Talvez por uma insegurança muito grande na relação, então quer controlar, né? Vigiar 24 horas, enfim. Então, até no meu livro, Guia Prático como Reconhecer e se Libertar de um Relacionamento Abusivo, o primeiro ponto que eu trago é esse: para você sair de algo, primeiro você precisa saber se você está, né? Tem até algumas perguntas que eu coloco, se você me permitir ler, ajuda até as claro, pessoas a refletirem, né? sim. Você se identifica com algumas dessas situações? Sente-se culpado na relação? Sente-se inseguro e com baixa autoestima? Sente-se sempre pisando em ovos? Sente-se ameaçado, menosprezado, desvalorizado ou humilhado? É monitorado ou vigiado constantemente? É proibido de trabalhar, estudar, sair, estar em relação com outras pessoas ou com a família? Seu parceiro tenta te moldar, mudar seu visual, seu jeito de ser? Cuidado, você pode estar em um relacionamento abusivo. Nossa, Já fogo, falo né? um pouco, né? É bem, assim, é como você falou, assim, às vezes é uma coisa tão cotidiana que a gente nem percebe, né? E aí com essas perguntas vem os gatilhos, assim, de entender que tipo de relação a gente está tendo no dia a dia, né? Pisar em ovos é muito ruim, né? Você ficar sempre com muito, ai, não posso tomar cuidado com o que eu vou dizer, porque, né, a manipulação, que é um comportamento clássico também de quem abusa na relação, né? Tem um tipo de abuso psicológico chamado gaslight, que é muito comum, onde o que o agressor faz? Ele vai manipulando repetidas vezes, várias e várias vezes, dizendo, por exemplo, para a mulher: ah, você é louca, você precisa de tratamento, você está ficando doente, você está vendo coisas onde não tem. E de tantas vezes ela vai ouvindo: você é louca, você é louca, você é louca, ela começa até a questionar a própria sanidade mental. Ela acredita, né? Ela começa a questionar: será que eu estou ficando louca? Né? Isso é um tipo de abuso muito comum. Né? Então, desconfie também se você estiver ouvindo isso, né? Se o seu parceiro está tentando abusar na relação controlar, né? Porque uma hora que eu questiono a minha própria sanidade mental, aí eu estou entregue na relação mesmo, né? Sim. Aí uma das perguntas, até você falou muito, você falou da autoestima. E aí você vê muito claramente assim essa relação, então se a pessoa tem uma autoestima mais baixa, ela tende a ter um relacionamento abusivo ou não? A autoestima diminui com o relacionamento abusivo. Na verdade, a gente pode pensar num relacionamento abusivo, quem é a vítima, né? Quem está mais sujeito a cair numa relação assim, a entrar. Primeiro que qualquer pessoa pode viver Sim, uma relação abusiva, né? Até que se entenda que está vivendo, ela pode estar dentro. Mas quando você está, por exemplo, num momento muito carente, numa sede enorme de ter alguém, de estar numa relação, é a hora que a gente não olha muito bem quem é a pessoa que tem ao lado, né? A gente não se torna muito seletivo. Então, a dependência, a autoestima baixa, isso acaba atraindo muito esse tipo de perfil de relação, porque a pessoa está carente, né? Ela está com tanto desejo de ter alguém que ela começa a justificar o abuso do outro porque ela quer interpretar que aquilo tudo é porque ama, né? Tá com sede de amor. Então, uma pessoa carente demais, ela pode entrar muito facilmente numa relação abusiva sem se dar conta. E autoestima baixa também, porque quando eu sei que eu mereço mais, que eu não tenho que estar numa relação assim, que eu posso viver uma relação de reciprocidade, um relacionamento saudável, eu não vou me permitir ficar, né? Quando a gente está com uma autoestima baixa, a gente acaba se sujeitando. E às vezes acredita até que é esse tipo de relação que ela merece ter, infelizmente, né? sim. Eu acho que é legal a gente olhar nesse momento assim de autoconhecimento
A nossa autoestima, né? Como que tá a nossa autoestima? Uma vez eu vi um psicólogo falando, achei muito interessante as diferenças, se você puder explicar pra gente, de baixa, saudável e alta. Porque eu vejo muita gente também que a gente tá num boom de falar sobre autoestima, e aí a pessoa acha que tem que ter autoestima lá nas alturas. E aí ele comentou que não, porque isso acaba não sendo saudável também, né? Na realidade, a nossa autoestima ela vai sendo construída desde a primeira infância, né? Desde os nossos primeiros anos de vida, a nossa autoestima ela vai sendo construída. Na primeira infância, é o olhar do outro quem diz quem somos nós. Então, eu preciso do olhar do pai, da mãe, daquele que cuida de mim, para saber quem eu sou. É aquilo que o outro diz ser que eu me torno quando eu sou pequenininho, nos meus primeiros anos de vida. A partir do momento que eu vou crescendo, eu começo a me diferenciar do olhar do outro. Eu sou quem eu sou, não quem o outro diz ser. Mas quando a gente cresce com tantas construções de derrotas, ouvindo você é feio, você é burro, você é inútil, você não presta para nada, a criança vai crescendo insegura. E quantas pessoas hoje, mesmo sendo adultos, ainda continuam se vendo a partir do olhar do outro? Então, quando a gente pensa numa autoestima baixa, é importante tentar entender da onde isso vem, por que que ela é baixa. Se vem desde a base da sua construção ali, que foram tantas críticas, se vem depois de um fim de um relacionamento, depois de uma traição, enfim, para que você possa trabalhar, né? Uma boa autoestima é essa exatamente, que você pode ter uma boa relação com o outro, colocar limite, se respeitar, né? Por exemplo, bonzinho demais, que tem uma dificuldade enorme de dizer não, às vezes a gente pensa, ele é bonzinho demais porque poxa, né? Gosta de ajudar. Não. Por trás dessa atitude do bonzinho demais, existe uma necessidade enorme de ser aceito. O Sim, bonzinho demais, ele acredita que ele não é suficiente. Então, como eu penso assim, eu sou desprovido de algo, falta algo em mim, eu preciso compensar essa falta agradando o tempo todo, né? Então, é preciso olhar quando a pessoa tem dificuldade em dizer não no relacionamento, por que que não diz, né? Então, como eu penso que eu não basto sendo quem sou, eu preciso agradar o tempo todo, né? Então, o ideal mesmo logicamente, não ser demais a ponto de se tornar uma pessoa arrogante, de achar que é melhor do que o outro, mas também baixa, você se sujeita, né, aos maus tratos, né? sim. Bom, vamos lá. E aí, eu tinha colocado aqui para a gente falar um pouco dos sintomas dessa baixa autoestima, né? Você falou assim, essa dificuldade de aprender a dizer não. Eu penso bastante também quando a gente culpa outras pessoas, né? Que a gente esquece um pouco da nossa própria autorresponsabilidade também, Sim. porque é muito externo, né? É tudo muito externo. Quem mais que a gente poderia falar? Porque eu acho que é importante as meninas entenderem melhor isso na prática para que elas consigam identificar, né? Se elas estão vivendo esse momento ou Na não. verdade, ter uma boa autoestima, ter amor próprio. Autoestima é a avaliação que você faz de si mesmo. Amor próprio é o amor que você tem por você. E é necessário para a sobrevivência no mundo, não só no relacionamento amoroso, né? Quando você gosta e se valoriza, né? Você tem uma boa relação, você consegue se desempenhar melhor no trabalho, você consegue colocar limite, você é respeitado e admirado, né? Você tem mais autoconfiança, enfim. Então, é necessário para viver, para sobreviver no mundo, você precisa ter uma boa autoestima, né? Eu gosto de trabalhar três pontos para quem está com autoestima baixa aí, fica uma dica boa. Primeiro, supervalorize aquilo que você gosta em você. Porque todo ser humano tem algo que ele gosta em si. Quer seja na aparência, na atitude, nos valores, na inteligência, na capacidade, enfim. Valorize aquilo que você gosta em você. Aceite aquilo que você não gosta, mas não é possível mudar. Eu lembro sempre, trago sempre um exemplo de uma paciente minha, que ela não gostava da altura dela. E a altura é algo que a gente não pode mudar, né? E ela focava somente na altura. E ela dizia, eu sou menos do que qualquer mulher porque, eu sou baixa, né? Então, ela sempre estava se comparando, e a mulher alta, então ela é padrão, a beleza, enfim. E ela nunca gostava dela porque ela focava exatamente num ponto que ela não gostava dela. E se diminuía. E ficava refém do salto. A partir do momento que ela começou a se valorizar, a aceitar a altura dela e olhar para tantas outras qualidades que ela tinha, aí mudou. Aí ela começou a se ver, né, diferente, a se reconhecer e se valorizar. E mude aquilo que é possível mudar e que vai melhorar a sua autoestima. Então, para alguns agora, precisa buscar a sua independência financeira, precisa aprender a dizer não,
precisa terminar um relacionamento abusivo, né? Então, tente buscar em que momento você perdeu essa autoestima boa que você tinha, para que você possa resgatar. Porque não é um único ponto, não é uma única causa, né? Um único motivo. Para cada um vai refletir de uma maneira diferente, né? São várias coisinhas, na verdade, né? Vão ser olhadas. Exato. E aí eu separei um pouquinho aqui da relação da autoestima com relacionamento abusivo, que a gente já falou também. E aí eu separei também pra gente falar de relação abusiva com nós mesmas, quando nós somos abusivas com nós mesmas. De não aceitar, né, nossas próprias vontades. Enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso é fácil de identificar? Vem bastante caso pra você sobre isso? Ou as meninas também não identificam, assim? A gente parte de um ponto de que o outro só faz o que a gente permite. Isso é uma lição para a vida toda. Quando a gente pensa muito assim, mas por que que o outro me trai? Por que humilha? Por que não ama? Por que me agride? A gente está olhando muito para fora, o que o outro faz. Eu gosto muito do pensamento de Sartre quando ele diz: o que importa não é o que a vida fez ou faz com você, é o que você vai fazer com isso, né? E às vezes somos nós que nos depreciamos, né? Que permitimos o abuso. Agora, de novo, volta a questão da autoestima baixa. Por que que eu permito? Por que que eu me coloco no lugar? Às vezes a gente mesmo reproduz e diz: eu sou feia, eu sou burra, né? Eu mereço isso mesmo, a culpa é minha. Quando a gente começa a se responsabilizar pelo ato do outro que te machucou, né? Então, tudo isso é uma forma de você se autoabusar, né? Quando você está numa relação e não quer ter relação sexual e tem, né? Então, você está se auto, porque não é o abuso que parte do outro, o outro não te força, é você que se coloca nesse lugar de fazer algo que você não quer fazer, enfim. Então é perceber no dia a dia, na relação, em que momento você está fazendo algo que você não quer, ainda que o outro não lhe obrigue. Isso é o autoabuso. Volta a questão do bonzinho demais. O bonzinho demais, ele vive o autoabuso. O abuso parte dele, porque ele vai fazer coisas que ele não quer fazer pela dificuldade em dizer não. Uma boa forma da gente olhar isso é assim, ó. Toda vez que eu quero saber se eu estou sendo bonzinho demais, antes de ir lá fazer o que o outro está pedindo, se pergunte: eu quero ou eu preciso fazer? O eu quero é eu faço e tudo bem, não vai me prejudicar e eu gosto de ajudar, ponto. O eu preciso é isso vai me prejudicar, mas eu não consigo dizer não. Então, toda vez que você tiver uma situação onde o outro pede algo, se questione. Eu quero ou eu preciso? Faz toda a diferença. Até para você perceber se você está sendo bonzinho demais. Porque quando a gente aprende a dizer não, a gente quer falar não para tudo o tempo todo, nem quando não precisa dizer não, né? Com medo de voltar a ser quem era, né? Então comece a observar isso. Eu quero ou eu preciso. É, porque aí você perde um pouco, por medo de voltar, você perde um pouco o equilíbrio, né? Aí você tem Exato. que se equilibrar novamente. Até uma coisa que você estava falando me veio na cabeça, a perda de identidade, porque eu acredito que isso acontece, né? Sem Nessa dúvida. parte do relacionamento abusivo, de você se encontrar de novo. Então, entender, beleza, minha Porque autoestima tá você vive baixa. muito, muito para o outro, né? Uma necessidade enorme de agradar para ser aceito, então você acaba às vezes se tornando uma marionete. Até a capa do meu livro é uma marionete no relacionamento abusivo. Por quê? O que que acontece? A pessoa vai se moldando, né? Pensa, age, faz, é o que o outro quer que ela seja, né? Então você já perdeu sua identidade, você já não existe mais nessa relação, né? Eu Sim. sempre digo, não tenha medo de perder o outro, tenha medo de perder a si mesmo, né? Porque às vezes a gente não se dá conta que está perdendo a sua essência para viver para o outro, né? E aí, eu não sei se é uma pergunta muito ampla, mas vamos supor que ela tenha visto que realmente isso, ela se perdeu, ela perdeu um pouco de si. Como que ela volta? Porque eu acho que assim, é muito difícil você se encontrar suas próprias opiniões quando você tem essa perda de identidade, né? Um caminho é a terapia, sem dúvida, né? Espaço para você poder olhar e falar sobre. Agora, para saber se você está vivendo isso na relação, se você está se perdendo, comece a observar se você tem olhado para as suas necessidades, se você tem respeitado os seus sentimentos. Agora, se o que você quer não existe, né, não pode ser atendido, então você já se perdeu faz tempo. Porque uma relação é uma troca, né?
É uma reciprocidade. Sou eu e você. Os conflitos surgem a partir de necessidades que não estão sendo atendidas. Se eu tenho as minhas atendidas e você também, não tem por que existir conflito. Agora, se eu me anulo, às vezes eu passo por cima até da minha própria dignidade, né? Por exemplo, ele propôs, ou ela, né? Porque tem mulheres abusivas também, Sim, sei lá, de repente ir num swing, ter relação com outras pessoas. E a pessoa não quer. Isso fere os seus valores, não gosta, vai se sentir mal se fizer isso, mas faz, né, para não perder o outro. Já se perdeu, tá passando por cima de si para não perder o outro, né? sim. E aí a gente tem que passar por essa questão, né, depois que fez todas essas descobertas, passar por essa questão do autoconhecimento mesmo, de descobrir os valores, né, descobrir o que que é importante. É pensar assim, eu continuo sendo quem eu sou na relação, ou eu tenho medo de mostrar, eu tenho medo de ser quem eu sou. Tem pessoas que, por exemplo, se incomodam com a gargalhada da outra, né? Não gosto do jeito que você dá risada, e a pessoa começa a reprimir, né? Eu não gosto do seu jeito expansivo, alegre de ser, eu quero você mais séria, a pessoa começa a ficar mais séria. Então você não existe, você já se perdeu faz tempo, já deixou de ser quem você é. Agora, a grande questão é autorresponsabilidade. Por que que eu estou permitindo isso? Não é só olhar por que que o outro pede isso, mas porque eu permito fazer o que o outro está pedindo, ainda que eu me perca, né? Sim, sim, com certeza. Bom, acho que falamos como melhorar essa autoestima já, falamos bastante sobre isso. Me conta um pouquinho do seu livro. Esse livro é um guia prático. Eu escrevi ele, é um livro, esse é meu quarto livro, né? Mas a ideia dele foi pensada de uma maneira para ser. Eu gosto muito de falar muito objetivamente, muito prático para ajudar as pessoas. Então, Acho eu ótimo. escrevi imaginando como se um paciente chegasse no consultório com uma queixa, né, Josi? Eu acho que eu estou vivendo um relacionamento abusivo, eu não sei, eu estou sofrendo na minha relação. Então, eu trago no livro um passo a passo. O que que a pessoa precisa fazer para sair dessa relação? Primeiro é reconhecer se você está, né? Porque como é que eu vou sair se eu não sei se eu estou? Então, no primeiro momento, eu explico o que é uma relação abusiva, tem os direitos também, mitos sobre o amor, mitos sobre o relacionamento, sinais de alerta, tipos de relacionamento abusivo, o ciclo que você citou da violência doméstica, as armadilhas, né? Acho que é interessante trazer esse ponto do relacionamento abusivo. Por que que é tão difícil de identificar se eu estou numa relação abusiva? Muitas vezes a gente se culpa pela ação do outro, então é difícil perceber o abuso. Então, por exemplo, ele me bateu porque eu provoquei. Eu Sim, não consigo perceber o abuso porque eu estou me responsabilizando pela violência, né? A manipulação, que aí foi o exemplo que eu dei do gaslight, que é esse abuso psicológico, onde eu tento o tempo todo manipular pela fala, e a pessoa começa a questionar também se ela tem razão. Por isso que é difícil perceber, e aí você acaba se sujeitando, né? Porque você se perde um pouco. Até que ponto é o outro que abusa? O que que é isso que eu estou vivendo? Até que ponto a culpa é minha de estar nesse lugar? Enfim. E aí vai ficando anos e anos. E às vezes o medo assola, né? Porque já ameaçou. Porque assim, a violência verbal, ela é a antessala da violência física. No começo, ninguém começa uma relação já agredindo, né? Primeiro a pessoa vai lá, conquista, né? Tem um comportamento ali que você se apaixona, se encanta. Mas tem uma coisa que é interessante dizer, que tá tudo no início. Você sabia? É que no início a gente tem a percepção seletiva. Na paixão, que a gente fala que às vezes é um estágio até uma fase de um estado de demência temporária, a gente não raciocina direito quando está apaixonado. Isso é fato mesmo. sim. A gente não vê coisas, a gente não vê as coisas negativas do outro, a gente só vê as coisas positivas. Então, por exemplo, lá no início, ele já mostra às vezes que não aceita quando é contrariado, já altera a voz, já pega você mais firme, enfim, alguns comportamentos que se você se atentasse lá no início a esses sinais, talvez você pudesse evitar viver uma relação abusiva. Mas a gente foca no quê? O beijo é incrível, uma afinidade, mas é gostoso estar junto, tô Ainda mais apaixonado. no começo, que é, nossa, né? Mas eu Você te vai digo que pegando as. está tudo ali. Não tem a violência estampada, né? Assim, mas a violência física não acontece no início da relação, muitas vezes, né?
vai acontecendo ao longo, mas a violência verbal começa com a violência verbal, depois vem para a violência física. Mas já tem sinais lá no início, quando é contrariada, como é que ele lida quando você diz um não, o controle, não poder fazer as coisas como você sempre fez, enfim, tudo isso já são sinais. Mas o que que a gente faz? Ai, que bonitinho, ele quer me proteger, não deixa mais eu trabalhar, né? Gosta tanto de mim que não quer mais que eu tenha amigos, quer ficar só comigo, que lindo. A gente romantiza tudo isso, que é abuso, né? Sim. É, eu fiz uma Uma pergunta: pergunta, quanto tempo pode quanto durar tempo a... pode durar a paixão? Estudos dizem em torno de 1 a 2 anos. Eu acredito que a paixão mesmo, 1 ano é um tempo até um pouco largo, né? Mas há quem diga que consegue ficar aí 2 anos ainda apaixonado. Eu fiz uma pergunta num grupo de meninas que já sofreram um relacionamento abusivo, e aí eu perguntei o que que para elas naquele momento seria essencial para que elas saíssem desse relacionamento. E aí perguntei, porque muita gente fala que tem dificuldade em denunciar, perguntei família, perguntei várias coisas. E a coisa que mais responderam foi a rede de apoio. Então, eu acho que assim, a gente está falando muito da questão da vítima, né? Então, seria legal a gente falar também quem tá por perto, né? O que fazer nesse momento, assim? Porque eu acho que às vezes a gente entra muito com algum julgamento depois que aconteceu alguma coisa, tipo, nossa, ela não viu que estava no relacionamento abusivo, né? Mas a gente, como rede de apoio, o que que a gente pode Realidade, assim, fazer? as pessoas muitas vezes temem em dizer, né, que está vivendo uma relação assim, ou por vergonha, ou por culpa mesmo, medo do que vão pensar, enfim, ou por ameaças, mas é importante dizer que quem tem que ter vergonha é aquele que agride, Sim, né? É o agressor e ponto. Se você não falar, principalmente para aqueles que estão próximos, amigos, familiares, ninguém vai conseguir te ajudar, né? Lógico, saiba com quem falar, com quem de fato pode te ajudar. Não vai dividir com uma colega que vai dizer, ah, você gosta de apanhar, você tá aí mesmo porque você gosta de mulher, né? Mulher de malandro, não sei. Tantas críticas que a gente escuta, né? Que não ajudam em absolutamente nada. Isso, pelo contrário, vai retrair ainda mais, né? Porque ninguém quer ser julgado e criticado, quer apoio, quer ajuda. Então procure dizer com quem realmente pode te apoiar, com quem realmente vai entender e vai te dar esse suporte, porque às vezes a vítima está tão frágil, né? Que ela não se vê com forças para sair desse lugar, né? Acha que tem que aceitar, que é isso mesmo, eu tenho que me conformar. Conformismo é morte. Você aceitar isso e achar que é isso que você tem que viver, você já morreu, né? Porque você não vai conseguir sair desse lugar. Então é importante você buscar um apoio mesmo psicológico, ou dividir com a família, ou com um amigo que você confie, e poder dizer o que você está passando. Que aí sim você vai ter mais forças para sair desse lugar. e nós, do lugar de amigos, o que que você acha que a gente poderia fazer nesse Primeira, lugar mesmo, primeira, sabe? primeira coisa é não julgar. Nunca diga nada que, ah, será que você não gosta de apanhar, hein? Tem gente que fala isso. Ah, mas acho que você gosta de sofrer. Ninguém gosta, gente. Quer ajudar, não julgue. Primeiro passo, escute. Entenda por quê. Não precisa ser psicólogo para dar um apoio nessa hora e entender o porquê. Se interesse, né? Escute mesmo atentamente por que que você está presa nessa relação, né? Você entende de fato que isso é um abuso, mas você não consegue sair por qual motivo? Porque são vários os motivos que prendem uma pessoa. Dependência financeira, milhares de mulheres, dependência afetiva, medo, medo da solidão, medo de não dar conta, enfim. São vários os motivos. Vergonha, culpa, né? Mas a dependência financeira, infelizmente, ainda é gritante, né? Por quê? O agressor, muitas vezes, ele quer dominar a vítima. Então, o que que ele faz? Tira qualquer possibilidade da mulher da sua independência. E aí ela já está lá com 4, 5, 6 filhos. Ela vai dizer, bom, eu não vou conseguir me sustentar e sustentar meus filhos sem ele, né? E sem trabalho, fica muito mais difícil, né? Então, por isso que muitas mulheres ainda ficam, querem sair, tem muitas que querem sair, Sim. mas a dependência financeira ainda faz com que ela se permita ficar. Nesse caso, Josi, não tem saída? Claro que tem. Porque se eu penso que não tem nada para ser feito, eu não vou fazer absolutamente Fazer nada, não nada. ser e lamentar todos os dias. Então,
é importante fazer uma estratégia, um planejamento de como sair desse lugar, né? Quer seja se programar para a sua independência, voltar a estudar, enfim. Mesmo que você não consiga isso hoje. A Tânia está dizendo aqui, ó, isso mesmo, dependência financeira. Mesmo que ela não consiga isso hoje, mas se eu sei que eu estou me programando para, é diferente, não é? Eu pensar que eu tenho que aceitar a condição e eu estou me preparando para libertar desse relacionamento. Não, com certeza, com certeza. E aí, uma das Olha aqui, ó. meninas comentou dependência financeira e filho menor. É. Eu acho que esse, assim, também além da dependência, eu acho que junta, na verdade, uma coisa com a outra, né? Mas Quando você tem infelizmente, filhos, às vezes a mulher ela até começa a relação independente financeiramente, às vezes ganhando até mais do que o homem, mas ela acredita. Eu acho que a gente precisa parar de romantizar a dor, sabe? De achar que amar é sofrer, que amor é sim, sacrifício, que vale a sim, pena. Isso está nos contos, nas novelas, nas músicas, mas na realidade amar só é sofrer se você estiver amando a pessoa errada, né? Amor, no amor tudo nossa. suporta, amor tudo vale a pena. A gente precisa parar um pouco com isso, né? A gente ainda romantiza muito, né? Eu fico pensando o quanto esses contos de fada nos estragaram, né? Porque Muito. eles trazem várias crenças, assim, e principalmente essa necessidade de ter alguém. Eu acho que vem Mas o que muito que a desses gente contos aprende? mesmo. O que a gente aprende nas novelas, nos contos? Não é isso. É sempre o amor sofrido, é uma vida inteira lutando, né? Suportando tudo. Felizes para sempre. E aí a gente acha que é isso. Quanto mais sofrimento, mais amor existe. Sim, sim, é isso mesmo. Eu Falou? diria que quanto mais falta de amor próprio, mais sofrimento existe. Sim, teve até uma menina que comentou que eu não consegui comentar na hora. Mas ela falou assim que ela sai e volta e se odeia por isso. Ela acaba saindo de um relacionamento, só que ela sempre volta. Eu acho que essa falta de talvez de Ela cuidado com a precisa pensar autoestima, assim: eu volto por quê? A gente vive muito no piloto automático sem parar e pensar nas nossas ações. É importante parar e entender como é que eu funciono. Não simplesmente ir lá e volto. Ah, eu vou voltar porque eu tô com saudade. Se eu tô com saudade, logo eu amo. Saudade é saudade não é amor. A gente não volta, é saudade então porque eu amo. Não. Você tem saudade de um amigo que você não vê faz tempo, de um bom dia que você recebia todos os dias, enfim. Né? Mas aí você nessa hora injeta, eu sempre digo, injeta um pouco de razão na veia e pensa assim: sim, você tá com saudade de tapa na cara? Você tá com saudade das depreciações? Você tá com saudade de ser traída o tempo todo? Entende? Que a gente foca muito naquilo que foi um dia, há 30 anos atrás era tão bom, e você está preso há 30 anos atrás, né? E o que você estava vivendo no fim da relação? A gente ainda fica muito presa no que foi um dia e no auto-engano enorme, esperando que um dia vai mudar, né? Quando o outro nem sequer verbalizou esse desejo de mudar. Né? e a gente, quando a gente tem saudade, a gente tende a focar nos momentos bons, né? De, ai, como era bom com ele. Por isso que a gente tem que fortalecer a razão. E uma coisa que ajuda muito, eu sempre dou essa dica, assim, faça uma lista das coisas positivas e negativas. Isso ajuda muito. Terminou a relação? Faz uma lista. Tudo que tinha de bom e tudo que tinha de ruim no relacionamento. Às vezes a pessoa se surpreende. Tem quase que vira folha de tantas coisas negativas e tem lá dois itenzinhos na positiva. Isso ajuda a fortalecer a razão. Porque a gente vive muito da emoção do que foi, pensando nas lembranças boas, enfim, a afinidade, o beijo era incrível, enfim. Isso, pensar em coisas boas no fim da relação, não lhe ajuda em absolutamente nada. Então você precisa fortalecer a razão, focando em todas as coisas negativas, todo o sofrimento que existia ali. Legal, vou trazer para consciência todas essas coisas, né? Isso mesmo. Bom, meninas, vocês têm perguntas? Eu vi que tem bastante comentários que a gente não conseguiu ler, que tem bastante coisa. Que a gente já falou, a gente falou bastante sobre a questão da autoestima, do relacionamento abusivo. Eu acho que foi bem legal. Adorei. Tenho medo de perder a Ah, pessoa. se vai, sim, um beijo para você. Vai ficar gravado. Uma amiga precisa ver essa live. Fica gravada no IGTV, né?
É isso, vai ficar gravada lá. Eu normalmente coloco no YouTube também, pra quem prefere, aí eu deixo lá. E aí eu coloco o link para as meninas assistirem. É até bom que deixa lá, né? Quando aparecer alguém que precisa de bastante, já acha a gente. Sim. Alguém estava dizendo aqui do sofrimento. É importante dizer também que às vezes a gente pensa assim: ah, eu não estou suportando mais essa dor, então eu vou voltar. Mesmo sabendo que é uma relação de sofrimento, você acha que estar longe é pior, dói mais ainda, né? Eu sempre digo que o fim é também o fim para a dor, porque viver ao lado de alguém que te faz sofrer é sofrer eternamente. É como uma ferida que nunca cicatriza, né? Vai estar sempre cutucando ali, e a ferida fica exposta e você nunca fica bem. Então pensa que tudo que você teme, ah, se eu tiver coragem de terminar, eu vou sofrer muito. Talvez tudo que você fique aí temendo com o fim, você já vive estando, né? Que é o sofrimento, a solidão, né? O medo, enfim. Você já sofre tudo isso estando com esse outro. E o fim, ter coragem de colocar um ponto final numa relação que não vale a pena, também é um fim para a dor. Vai doer? Vai, mas vai passar. E continuar onde você não é amada, não vai passar nunca, né? Você vai estar sempre nesse lugar de dor, se iludindo, achando que o sofrimento é menor. Sim. Tem uma menina que falou uma coisa interessante, só que passou. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Às vezes a gente não consegue voltar a uma É, mensagem. muita coisa. Ah, ela fala, eu lembrei. Ela fala assim que ela já passou por um relacionamento abusivo, só que agora ela não consegue acreditar mais em ninguém. Então, Na eu acho. verdade, isso é um comportamento muito comum, que é uma defesa, né? Então, quando a gente vive um sofrimento, uma dor muito grande, a gente tem muito medo de reviver essa dor. Então, uma forma de se proteger, você não quer mais, né, se relacionar, não confia mais em ninguém, o que não é o caminho. O caminho é poder tratar, trabalhar essa sua dor, né, esse relacionamento abusivo que você viveu, e aí a terapia ajuda muito nesse processo, para que você volte a conseguir se relacionar, só que com certeza você vai se relacionar de uma outra maneira, talvez não depositando tudo, não se iludindo, não vendo amor em tudo quando na realidade não tem, enfim, você vai ficar mais esperta na hora de conhecer uma outra pessoa, né? Sim, e eu acho que assim, ter calma também, né? Porque. E ter um Sim, pouco de paciência com a gente mesma, porque é um processo, né? Às vezes sim. a gente termina e já fala, ai meu Deus, e agora? Mas tem muitas coisas para serem. Às vezes a pessoa precisa ficar até um tempo só mesmo, né? Para administrar tudo isso, para curar, para limpar essas dores, essas feridas, para se relacionar com o outro. Porque senão o outro vem por uma carência, por uma dependência e também não vai ter uma escolha muito assertiva. Sim, verdade. Bom, acho que é isso. Você tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, eu acho que Acho que era isso, né? é isso. Eu gostei muito de falar com vocês, ganhei uma fã, porque eu adorei. Você foi muito prática, muito objetiva e falou bastante sobre várias coisas legais. Achei que foi muito bacana a nossa live. Você está convidada, sempre que você quiser. Obrigada a você Eu- pelo convite. Eu tenho um prazer enorme de fazer isso, porque desde os 7 anos de idade, quando eu tinha 7 anos de idade, eu já ficava incomodada com a violência. Eu assistia jornal e eu falava para o meu irmão: não é possível que não há nada que possa ser feito, sabe? Eu já ficava vendo os números de feminicídio, enfim, e me incomodava muito. Então, quando hoje eu tenho a possibilidade de falar em qualquer espaço, né, que possa ajudar, principalmente a mulher que sofre tanto a violência, para mim é uma satisfação enorme, porque eu sei que são milhares que sofrem, que às vezes não têm condições, não que isso substitua jamais uma terapia, mas ajuda em conhecimento, agrega informações e que Sim. com certeza é útil, né, para a sociedade. Obrigado pelo convite. Imagina, a gente coloca aquela luzinha, né? Às vezes, claro, a terapia é o melhor dos mundos, mas às vezes a mulher não consegue ainda, né? Para perceber que está vivendo algo e aí sim buscar, né, um tratamento depois. Eu achei bem legal o que você falou, porque ressoa muito com a minha história também, porque desde criança, assim, eu vejo.
Como a mulher é tratada diferente na sociedade, né? Eu lembro que tinha um filme que chamava Cor Púrpura e mostrava uma mulher negra como é violentada e tudo mais. E, cara, aquilo marcava tanto pra mim. E aí depois eu fui crescendo, eu falei, eu preciso de uma ONG pra ajudar outras mulheres. E na É que verdade minha mãe fazia. você vai vendo outros caminhos, né? Sim, Porque sim, quando você é adolescente é isso. Você vai montar uma ONG pra ajudar outras pessoas, que você não vê exato, muitos caminhos. verdade. E aí o Desperta Mulher surgiu pra mim por conta disso, assim, minha ideia é realmente levar esse conhecimento para outras mulheres, para que elas consigam mudar as próprias vidas, fazer a mudança que elas querem sair, enfim, é isso. E todos nós, Tô ouvindo. travou. Tá Oi? me ouvindo? Tô. Tá Aqui travado. tá. Parte, né? Cada um pode fazer a sua. Quando você e você escuta e você denuncia, enfim, e juntas somos muito mais fortes. Então, se cada mulher, sem dúvida. Não, com certeza. E é isso, Tá meninas. travando. Vamos. Obrigada e continuem seguindo a gente, tá bom? Eu vou colocar o vídeo aí no Tá travando, mas espero que vocês tenham gostado e até